Todos, cumprimento os senhores vereadores, solicito o senhor secretário que verifique a presença. Vereadora Aline Sartori. Presente. Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereador Zé Rocha. Presente. Vereador Leopoldo. Presente. Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini. Presente. Vereador Matheus Carreiro. Presente. Vereador Richard. Presente. E vereador Tiago Piotto. Presente. Havendo um número legal, declaro aberto a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Um bom dia a todos, a imprensa, os que estão acompanhando pela Rádio Bitinga, Facebook e YouTube. 5 minutos para cada vereador falar da sessão anterior. Está em discussão. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Também favorável. Está aprovada. Passamos para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário a leitura da matéria em pauta. Apresenta a redação final, através da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de resolução número 3/2020, que estabelece o novo horário de expediente das repartições da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga para atendimento ao público. Redação final. Redação final. Aqui o projeto de resolução, o número 3/2020, redação final. Está em discussão, redação final? Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Está aprovada a redação final do projeto de resolução 3/2020. Projeto de lei ordinária de autoria do vereador José Aparecido da Rocha declara de utilidade pública a Associação Filantrópica Casa de Apoio Ibitinga Hospital do Câncer, CAIC, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação apresenta a redação final, senhor presidente. A redação final ao projeto de lei ordinária 117, da autoria de José Rocha, está em discussão. Discussão, votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável, Zé. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Favorável. Tiago. Favorável. Está aprovado a redação final e parabenizo os vereadores por entenderem, estar aprovando esse projeto muito importante para a nossa Casa CAIC, que atende pessoas necessitadas, que acolhe, né, famílias em Jaú. Espero que possa ter aí reconhecimento do nosso município. A comissão apresenta a redação final, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei do vereador Richard Porto de Rosa,
cria o kit maternidade mamãe e bebê no município de Ibitinga e da outras providências. Redação final aqui do projeto de lei ordinária 179 do vereador Richard Porto de Rosa. A redação final, discussão, votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Mateus. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Mateus. Deve ter dado um probleminha aí, mas está aprovado. Redação final ao projeto de decreto legislativo 34/2020, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha, consigna título de cidadão honorário ao padre Paulo Eduardo Roda. Sou favorável, senhor presidente. Caiu aqui a eleição. Então, Matheus Carreiro aqui, favorável ao projeto de lei ordinária 179. E agora o projeto de decreto legislativo 34, que consiga título de cidadão honorário ao padre Paulo Eduardo Roda, está em discussão. Discussão, redação final. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Mateus. Favorável. Richard. Favorável, presidente. Tiago. Favorável. Está aprovado. Projeto de lei complementar 13/2020, de autoria da vereadora Aline Sartori. Altera a lei complementar número 8, de 12 de agosto de 2009, que institui o Código de Obras do município da Estância Turística de Ibitinga e da outras providências, quanto à proibição de construção de calçadas com inclinação transversal maior que 3% e estabelece sanções e multa. Emendas. Emenda número 3, datada de 18 de dezembro de 2020. Emenda modificativa, parágrafo 3º do artigo 30A, constante do artigo 1º do projeto supracitado, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 3º. As obras com construções irregulares de calçadas ficam sujeitas à multa de 15 UFM, Unidade Fiscal do Município, em caso de reincidência. Não modificação da construção após a notificação, o valor será duplicado a cada nova notificação. A referida emenda visa corrigir erros redacionais na digitação do texto para uma correta interpretação do mesmo. Assinam Richard Porto de Rosa, Matheus Carreiro e Carlos Alberto Dias Marques, que são os membros da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. Emenda número 2, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa. Fica alterada a redação do parágrafo 1º do artigo 20A, citado no artigo 1º do PLC número 13 de 2020, passando a constar com a seguinte redação. Artigo 30A. Parágrafo 1º. As construções com inclinação transversal superior a 3% não terão alvará de funcionamento, habite-se, ou qualquer reconhecimento legal por parte do Poder Público Municipal. A emenda apresentada tem o propósito de corrigir erro contido no projeto. E a emenda número 1, também da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa, fica alterada a redação do parágrafo 2º do artigo 20A, no artigo 1º do PLC 13, passando a constar com a seguinte descrição. Parágrafo 2º. As obras com construções irregulares de calçadas poderão ser embargadas
judicialmente pelo Poder Público Municipal. Emenda apresentada tem o propósito de corrigir erro redacional contido no projeto. Está em discussão a emenda 3 ao PLC 13 da vereadora Aline Sartori. Está em discussão. Discussão. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Vereador Marco. Marlos. Favorável, senhor presidente. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Está aprovada a emenda. Passamos para a segunda emenda, que é a emenda 2 do PLC 13, uma emenda modificativa que altera aqui o artigo 20A. Está em discussão a emenda 2. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Projeto de lei complementar ao PLC 13, 2020, da vereadora Aline Sartori, com as emendas, está em discussão. Só. Eu peço desculpa que tem a emenda número 1 também. Está em discussão a emenda número 1 do PLC 13. Discussão, votação, a emenda 1. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Agora sim está em discussão o PLC 13, 2020, com as emendas. Favorável também. O Marlos. Está em discussão o projeto com as emendas. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Matheus. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Marco Fonseca, favorável também, senhor presidente. Marco. Favorável. Vota o Matheus. Matheus. Favorável, senhor presidente. Favorável. Está aprovado. Redação final. Projeto de lei complementar número 14 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Altera a lei complementar número 2, de 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre o zoneamento do município da Estância Turística de Bitinga, regulamenta o uso do solo e dá outras providências.
Emenda modificando o texto do projeto de lei complementar 14/2020, que altera a lei complementar número 2, dispõe sobre o zoneamento do município da Estância Turística de Ibitinga. Emenda modificativa. A emenda do projeto supracitado passa a ter a seguinte redação. Altera a lei complementar número 2, de 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre o zoneamento do município da Estância Turística de Ibitinga, regulamentando o uso do solo e da outras providências. 2. A letra B, inciso 5º do artigo 7º, citado no artigo 1º do projeto, passa a ter a seguinte redação. Letra B. Comércio varejista de médio porte, é o C2, destinado ao comércio varejista que atende às necessidades cotidianas, caracterizada como comércio de bairro ou central e de médio porte, correspondendo às atividades em geral, excetuando-se aqueles compreendidos como comércio de material perigoso, que deverá ser procedido de aprovação junto aos órgãos competentes e observada a legislação específica. A letra C do inciso 5º do artigo 7º passa a ter a seguinte redação. Comércio varejista de grande porte e atacadista, é o C3, destinado ao comércio varejista e atacadista que apresentem condições satisfatórias quanto ao uso do solo lindeiro e quanto ao escoamento de tráfego, compreendendo estabelecimento tais como implementos agrícolas, materiais para construção, venda de barcos e motores, vendas de piscinas e equipamentos, acessórios mecânicos, veículos em geral, hipermercados, shopping centers, comércio atacadista em geral, garagens e similares, que deverá ser precedido de aprovação junto aos órgãos competentes, observada a legislação específica quando for o caso. O item 1, letra C do inciso 5º, artigo 7º, passa a ter a seguinte redação. 1. Para uso comercial de médio porte, exigido um lote de 500 metros quadrados, com frente mínima de 15. Taxa de ocupação permitida, 80%, com recuo frontal de 5 metros, podendo este ser utilizado como estacionamento. Coeficiente de aproveitamento máximo permitido é de 2, com recursos estabelecidos na Lei Complementar 8 de 21 de agosto de 2009 e no Decreto Estadual 12.342/78, que é o Código Sanitário, e nas restrições urbanísticas do loteamento, se houver. 5. A letra B, inciso 6º do artigo 7º, passa a ter a seguinte redação. B. Serviços especiais, SE2, destinado ao estabelecimento de prestação de serviços tais como marcenaria, carpintaria, serralheria, pintura de móveis, oficina de reparos e manutenção de tratores e máquinas, depósitos industriais de materiais e de equipamentos, hotéis, pousadas, pensões e colônia de férias, que deverá ser precedido de aprovação junto aos órgãos competentes e observada a legislação específica quando for o caso. Item 6. Item 1 da letra B, inciso 6º, do projeto passa a ter a seguinte redação. 1. Para o uso comercial de médio porte, é exigido um lote de 300 metros quadrados, com frente mínima de 12 metros, taxa de ocupação permitida de 85%, com coeficiente de aproveitamento máximo permitido de 2, em 3 pavimentos, com recursos estabelecidos na Lei Complementar número 8, de 21 de agosto de 2009, do Decreto Estadual 12.342, é o Código Sanitário, e nas restrições urbanísticas do loteamento, se houver. 7. O item 1 da letra C do inciso 6º do projeto em pauta passa a ter a seguinte redação. 1. Para uso comercial de grande porte, é exigido um lote de 500 metros quadrados, com frente mínima de 15, taxa de ocupação permitida de 80%, com recuo frontal de 5 metros, podendo este ser utilizado como estacionamento. Coeficiente de aproveitamento máximo permitido de 2, com recuos estabelecidos na Lei Complementar 8, de 21 de agosto de 2009, e no Decreto Estadual 12.342/78, que é o Código Sanitário, e nas restrições urbanísticas do loteamento, se houver. Justificativa. A referida emenda visa corrigir erros redacionais na digitação do texto para uma correta interpretação do mesmo. Assinam os membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos de Ocupação do Solo, Richard Porto de Rosa, Matheus Carreiro e Carlinhos, da empresa Cruz. E também uma emenda, senhor presidente, a emenda número 1, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emendas modificativas.
Também, as emendas apresentadas têm o propósito de corrigir erros redacionais contidos no projeto. Está em discussão a emenda número 2 ao PLC 14 do Poder Executivo. Discussão. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favor. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Está aprovada a emenda número 2. Passamos para a emenda 1. A emenda modificativa ao PLC 14 está em discussão. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Está em discussão o projeto de lei complementar 14 com as emendas. Está em discussão. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Está aprovado. Redação final. Projeto de lei complementar número 15 de 2020, de autoria do vereador Carlinhos da empresa Cruz, altera a lei complementar 125, de 6 de outubro de 2016, que institui o Plano de Mobilidade Urbana da Estância Turística de Ibitinga, estabelece as diretrizes para acompanhamento e monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica quanto ao serviço de transporte individual por táxi. Emenda modificando e acrescentando o texto ao projeto de lei, número 15. Emenda modificativa. A ementa do projeto supracitado passa a ter a seguinte redação. Altera a lei complementar número 125, de 6 de abril de 2016, que institui o Plano de Mobilidade Urbana da Estância Turística de Ibitinga, estabelece as diretrizes para acompanhamento e monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica quanto ao serviço de transporte individual por táxi. O caput do artigo 1º do projeto supra passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Os incisos 1º e 4º do parágrafo 5º do artigo 22 da Lei Complementar 125, de 6 de abril de 2016, passam a ter a seguinte redação. Os incisos 1º e 4º do parágrafo 5º do artigo 22 da Lei Complementar 125, de 6 de abril de 2016, citados no artigo 1º do projeto supra, passam a ter a seguinte redação. Parágrafo 5º. 1. Adesivos laterais obrigatórios dispostos nas portas dianteiras de ambos os lados do veículo, em tamanho mínimo de 20 centímetros de altura, com fundo branco e escrita em letras padronizadas na cor azul marinho, correspondente à da bandeira do município de Ibitinga. Inciso 4º.
Nos adesivos constará os seguintes dizeres, as palavras táxi e Ibitinga / São Paulo, em letras maiúsculas, o número do táxi, o número de telefone da base do taxista, quando houver, podendo ser acrescentado o número do celular do taxista. 4. O artigo 2º do projeto supracitado passa a constar com o artigo 3º, mantendo sua redação. Tipo, emenda aditiva. Fica acrescentado ao projeto supracitado o artigo 2º com a seguinte redação. Artigo 2º. Ficam acrescentado o parágrafo 6º do artigo 22 da Lei Complementar 125, de 6 de abril de 2016, com a seguinte redação. Artigo 22, parágrafo 6º. Os adesivos estabelecidos no inciso 1º do parágrafo 5º terão o desenho de sua arte estabelecida pelo Poder Público Municipal de forma padronizada. Justificativa. A referida emenda visa corrigir erros redacionais na digitação do texto, bem como atender solicitações feitas em audiência pública pelos taxistas do município. Assinam Richard Porto de Rosa, Matheus Carreiro e Carlinhos da Empresa Cruz. Está em discussão a emenda 1 do PLC 15/2020. A emenda modificativa. Está em discussão. Com a palavra o vereador Carlinhos. Bom dia a todos. Só lembrando que esse projeto novamente passou por uma audiência pública na última quarta-feira. E agradecendo ao vereador Marco da Antônia Fonseca, que foi o autor do primeiro projeto e aceitou que eu fizesse novamente esse projeto, mudando algumas coisas. E ele mesmo, depois da pandemia, ele não veio mais aqui na Câmara, sempre participando para o home office. E na audiência pública ele veio até aqui, participou junto com a gente, discutimos o projeto com a presença de alguns taxistas. E isso foi muito bom. Então vai para a votação hoje, espero que seja aprovado, né? E com certeza quem vai ganhar novamente vai ser a cidade. Senhor presidente, obrigado por dar a minha oportunidade, viu? E é isso aí. A única coisa aqui que o telefone do proprietário poderá, né? É opcional. Fica opcional. Opcional. Se ele achar interessante, ele coloca, senão não, né? E o da base é obrigatório colocar. Desde que haja o telefone da base, Desde que haja o telefone da base. Aliás, deveria o poder público exigir telefone da base, né? Que é uma segurança dos O certo seria, né, presidente? O certo seria. Segurança. Está em votação a emenda 1. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Sou a favor. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável, senhor presidente. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Está aprovada a emenda. O projeto de lei complementar 15/2020, com a emenda. Discussão. Sim, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marco. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. A todos, e os funcionários desta casa também, quem nos assiste e quem nos escuta. Queria aqui agradecer as palavras do vereador Carlinhos, dizer que ainda é obrigatório muita coisa. Essa lei, ela serviu, esse projeto de lei número 15 de 2020, do vereador Carlinhos, ele trata de um anseio grande que só pode ser discutido graças a esse projeto, que eu já disse isso na audiência, disse isso ao Richard, o vereador Richard, foi um dos melhores projetos que Ibitinga já aprovou, que foi a padronização dos veículos. Ele continua ainda tendo a obrigatoriedade para quem for
entrar com um veículo 0 km agora, ser da cor branca, ainda continua a obrigatoriedade do giroflex, né, do escrito táxi, e tantas outras coisas que foram padronizadas com essa lei complementar de 2019. Que agora o vereador Carlinhos, e diga-se de passagem sabiamente, e através de várias conversas com taxistas esses, por sinal, que vivem do táxi, na verdade, parece que foi feito algo em toque de caixa, mas não foi, né? É bom dizer que isso não foi feito aos apagar das luzes. O projeto de lei complementar foi apresentado pelo vereador Carlinhos, teve o parecer, passou por parecer na comissão que eu presido, inclusive eu fui o relator, e depois foi para a comissão do vereador Richard, e na comissão do vereador Richard também foi marcada audiência pública, que teve a participação de vários taxistas, e só não teve a participação de mais taxistas porque a Câmara está com um número reduzido de pessoas. A emenda apresentada pela comissão, embora assinada pelos 3 vereadores que presidem a comissão, inclusive um deles, o vereador Carlinhos, o vereador Matheus e o vereador Richard, é uma emenda importante que deu ao Poder Público Executivo a padronização. É importante dizer que enquanto não haja a padronização, vale a lei antiga, ou seja, os parâmetros daquela que nós aprovamos lá atrás, que está em vigor, mas o Poder Executivo irá padronizar para que todos os táxis possam estar com a mesma quantidade, a mesma colocação do adesivo, porque às vezes tem um veículo que tem uma porta maior que o outro, que tem um capô maior que o outro, então vai ter uma padronização, modelo padronizado do mesmo tamanho, que vai ser paralelo, espero eu que seja, né, a tudo isso. O Poder Executivo tem essa facilidade de padronizar. Como foi sabiamente dito pelo vereador Carlinhos e o vereador Zé Rocha, antes era obrigatório ter o telefone da base ou o celular. Hoje passa a ser obrigatório se tiver a base, o telefone da base, e é opcional colocar o celular. E também isso foi uma das taxistas, né, uma senhora do sexo feminino, claro, que disse a questão de assédio, e achei importante essa alteração em que nada muda a padronização dos táxis. A outra coisa também foi muito sabiamente colocado pelos taxistas, e aí eu destaco aqui o Ricardo, conhecido como Bolinha, que colocou a questão da diminuição, a questão da caixa, da branca, do escrito em azul, a forma que foi sabiamente colocar, que a comissão fez essa emenda e que eu tenho certeza que esse projeto de lei será aprovado. Quero destacar a importância que é a realização de audiência pública, né? Nós vamos deixar aí para a legislatura que vem o plano diretor do município, que não será votado, vai ficar apenas ele e outros 2 projetos apenas na casa. Esse projeto que também não deverá ser votado a toque de caixa, até porque os vereadores, 7 vereadores novos, eu, a vereadora Aline e o vereador Richard, temos conhecimento desse plano que já está sendo discutido desde o começo, que é a revisão, que já vieram aí, falaram sobre ele, apresentaram, temos emendas que serão arquivadas do vereador Mira, em que nós, da próxima legislatura, então teremos também que ver os outros vereadores que irão entrar, a possibilidade deles também conhecerem esse plano diretor, essa revisão do plano diretor que vai ficar para a próxima legislatura. Então, quero aqui reiterar o meu agradecimento pelas palavras do vereador Carlinhos. Realmente, eu sou contra a aglomeração nesse momento de pandemia, a possibilidade do home office elaborado pela mesa diretora fez com que eu pudesse participar de quase todas as sessões em home office, mas não teve jeito, eu quis participar da audiência pública. Fato esse, senhor presidente, que mais uma vez eu rogo para que a Câmara não seja insana de realizar a posse no CIEI e sim, nas dependências da Câmara Municipal no dia 1º de janeiro, somente com a presença dos 10 vereadores eleitos, prefeito e vice-prefeito e o mínimo possível de funcionários da Câmara Municipal. Então, parabéns, vereador Carlinhos, pelo projeto. Com a palavra, vereador Mira.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os vereadores e as pessoas que nos acompanham. No começo, quando o Marco apresentou esse projeto, nós já denominamos como a Lei Fonseca. É uma lei muito interessante, que veio normatizar a questão das pessoas que realmente trabalham com o táxi, porque nós sabemos que tem muita gente aí que tem a sua placa vermelha, táxi, mas não, acho que nunca foi no ponto. Então, uma lei que visa aí até fiscalizar essas pessoas, né? Aqui na audiência pública foi levantado isso por taxistas que realmente trabalham, né, com o transporte através de táxi. A emenda do vereador Carlinhos, né, veio dar uma ajustada, uma flexibilizada em alguns pontos da lei, mas é uma lei muito interessante e tem que ser aplicada e fiscalizada, porque tem muito bacana aí que não vai no ponto e tem o seu carro zero lá dentro da garagem da sua casa, né? E tem aí os descontos na compra do veículo, isenções, que eu não sei quais, mas tem isenções, enfim, muitas. O Marco tocou num assunto interessante, que essa lei 125, pelo plano diretor, ela está sendo revogada. Então, os vereadores que assumirão aí e que vão discutir, né, vão analisar o plano diretor, vocês vão ter que incluir essa lei 125 dentro do capítulo lá sobre mobilidade urbana. Até já comentei isso com a vereadora Aline, né, dias atrás. Então, fica aí a dica. O plano diretor tem que ser bem discutido por esta casa. A empresa teve 2 anos para elaborar o plano diretor. A lei chegou aqui na Câmara, já há uns 4, 5 meses. Vocês devem, né, aí fica aqui o conselho, vocês, os futuros vereadores, devem analisar item por item do plano diretor. É um projeto de lei que tem 218 artigos, das mais diversas matérias que são tratadas dentro do plano diretor. Não é só mobilidade urbana, não é só loteamento, não é só zoneamento. Ali tem saúde, tem esporte, tem turismo, tem cultura, tem assistência social, tem tudo no plano diretor. Então, fica aí a dica, né, para vocês trabalhar com responsabilidade em cima desse plano diretor. E também dizer que essa lei 125, ela tem que estar embutida dentro do plano diretor, porque ela vai lá no final, ela está sendo revogada inteira, 125. Então, vocês devem pegar o que foi discutido aqui em audiência pública e incorporar no plano diretor, né, para que tenha aí um plano diretor completo, né, principalmente nessa parte da mobilidade urbana. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Olha, esse projeto tem que estar incluso mesmo no plano diretor. Afinal, quando não fala somente a lei que foi o vereador Marco agora com a emenda do vereador Carlinhos, mas nessa casa eu lembro que os vereadores todos foram aprovar essa lei, que é muito importante para o nosso município, ter segurança também em questão dos táxis, foi debatido muito, teve audiência pública nessa casa, então não pode deixar esse projeto fora do plano diretor da cidade. Está em votação o projeto de lei complementar 15 com emendas. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Mateus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Está aprovado. Redação final. Projeto de resolução número 10/2020, que regulamenta o processo legislativo eletrônico no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga e da outras providências. Emenda número 1, do vereador José Aparecido da Rocha.
Emenda modificativa. Fica alterada a redação do artigo 25 e seu parágrafo único, passando a ter a seguinte redação. Artigo 25. Processo legislativo eletrônico terá início no dia 1º de janeiro de 2021. Parágrafo único. A partir de 1º de março de 2021, só será permitido o início de processos e procedimentos administrativos ou legislativos por meio eletrônico, tramitando fisicamente apenas os iniciados anteriormente a esta data, podendo haver a conversão para o meio eletrônico a critério da Secretaria. A emenda apresentada tem o propósito de garantir os procedimentos necessários para que todos se adaptem para o novo sistema, tendo em vista a necessidade de terem assinatura digital. Está em discussão? Projeto de resolução 10, a emenda 1. Discussão? Votação. Urgência nessa redação. Aline? Favorável. Mira? Favorável. Carlos? Favorável. Leopoldo? Sou favorável e até um meio de economizar mais aí, né? E dá um prazo para as pessoas agora, Exatamente. né? Essa emenda é só para isso mesmo. Leopoldo? Favorável. Marco? Favorável. Marlos? Favorável. Matheus? Favorável. Richard? Favorável. Tiago? Favorável. Está aprovada a emenda 1. Agora o projeto com a emenda está em discussão. Discussão? Votação. Aline? Favorável. Mira? Favorável. Carlos? Favorável. Leopoldo? Favorável. Marco? Favorável. Marlos? Favorável. Matheus? Favorável. Richard? Favorável. Tiago? Favorável. Favorável. Quem? Matheus, Tiago? Richard? Favorável, presidente. Está aprovado. Redação final. Você vai ler ou já consulta? Então, requerimento. Tem um requerimento e eu assino da minha assinatura. Eu assino todos. Senhor presidente, requerimento dos vereadores solicitando urgência especial na redação final dos projetos que foram votados. E ainda tem um projeto do Executivo que solicita a inclusão na ordem do dia, denomina as ruas do loteamento Ibitingaí Nós, vereadores abaixo-assinados, vimos através desse requerer de Vossa Excelência a urgência especial inclusão na ordem do dia da sessão legislativa extraordinária que se realiza nesta data. O projeto de lei ordinária número 216/2020, que denomina-se Loteamento de Interesse Social Ibitingaí, o Distrito Industrial Vereador Valdemar Gaião e da outras providências. Tem assinatura de 6 vereadores presentes. Consultar os vereadores que estão em home office. Aqui um requerimento na inclusão na extraordinária. Urgência especial. Vereador Marco. Sou favorável, assino o requerimento virtualmente. Marlos. Favorável.
Matheus, Assinado aí, Virtual. Richard, Também assino, presidente. então está em discussão aqui o projeto de lei ordinária 216, que denomina o loteamento de interesse social do Distrito Industrial. Vereador Valdemar Gaion e da outras providências. Discussão? Presidente, eu gostaria de fazer a leitura dos artigos, se possível. Pois não? Denomina loteamento de interesse social, Bitingaí, o Distrito Industrial Vereador Valdemar Gaion e da outras providências. Passa a denominar loteamento de interesse social Ibitingaí, o Distrito Industrial Vereador Valdemar Gaion. Artigo 2º. Mantém-se as denominações das ruas do loteamento de interesse social Ibitingaí, denominados pelas leis 2.809, de 6 de julho de 2005, número 2.808, de junho de 2005, 2.718, de 5 de abril de 2004, e a número 2.854, 17 de março de 2006. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Fica revogada a Lei 2.718, de 5 de abril de 2004. Está em discussão o projeto de lei ordinário 216/2020. Discussão, votação. Senhor presidente, eu acho que esse projeto ele não ficou bem completo, porque havíamos combinado lá com o executivo de retirar o nome de Valdemar Gaion, que foi presidente dessa casa, e ali era o Distrito Industrial Valdemar Gaion. Eu acho que tem uma rua aí que ficou sem nome, porque havia proposta de denominar uma das ruas de Valdemar Gaion. Então eu acho que esse projeto ele vai ser votado, mas vai estar incompleto, porque não está contemplado aí o nome do ex-vereador e ex-presidente dessa casa, que levava o nome do Distrito Industrial. E como foi transformado em bairro, né, residencial, para execução das casas, parece que tinha lá no projeto original a denominação de uma das ruas de Valdemar Gaion. Eu não sei o que aconteceu aí, mas nós estamos tirando a oportunidade de homenagear uma pessoa que representou muito para a cidade e para esse poder legislativo. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Nós votamos, nós na verdade assinamos o requerimento de inclusão na ordem do dia. Nós não votamos o requerimento. Poderia colocar em votação e bem pensado pelo vereador Mira, para que não haja nenhum tipo de problema e teremos que consertar um projeto votado às pressas. O projeto homenageia com o nome do bairro, é isso? Exatamente. Pode reler o título do projeto? Artigo 1º. Passa a denominar-se loteamento de interesse social Ibitingaí o Distrito Industrial Vereador Valdemar Gaion. Altera o nome do distrito, né? Sim. Então está prestando homenagem, só que com o nome do distrito, é isso? O nome do distrito era Distrito Industrial, agora passou a ser bairro de interesse social Valdemar Gaion. Isso. Não é isso. Passa a denominar-se loteamento de interesse social Ibitingaí.
É o nome que vai Ibitingaí. chamar lá agora. Sim. O Distrito Industrial Valdemar Gaião, quer dizer, tirou o nome dele. Sim, entendi. Entendeu? Certo. E tem um projeto tramitando Está tirando o nome dele. para dar o nome de conjunto de interesse social, tem o nome de uma outra pessoa, né? É um projeto que está tramitando também. Eu só acho que aqui o texto não ficou legal e está tirando a oportunidade de denominar uma das ruas do loteamento de Valdemar Gaião. Mas as outras ruas não poderiam ser mudadas, as ruas. Eu não sei, Já presidente, estava denominado que era só a mudança do distrito industrial para o... eu não sei, mas parece que tinha uma rua, interesse social em Ibitingaí, então... Acho que a rua 3 era para ser denominada de Valdemar Gaião. Eu não sei o que Mas fizeram, não tem esse alteraram. projeto aí. As ruas permanecem. Sim, mas nenhuma rua com o nome de Valdemar Gaião. Só muda o título do distrito industrial, que era antes, que foi passado para Ibitingaí, que é interesse social, e coloca o nome. Entendi. Não coloca o nome, nós estamos excluindo. O distrito industrial chama Valdemar Gaião. Exatamente. Agora vai excluir o nome de Valdemar Gaião e vai ficar apenas como loteamento de interesse social Ibitingaí. Nós vamos estar retirando uma homenagem a uma pessoa tão importante de Ibitinga. Que na verdade esse ano, não sei se para retirar. Não daria tempo de votar mais, né? Senão a gente poderia retirar o projeto, votar depois de novo. Na verdade, só foi assinado o requerimento, não foi votado o requerimento ainda, de inclusão na ordem do dia. Qual é o número do PLC? 216, do PLO. PLO 216. A gente poderia, minha opinião, acho que a gente poderia deixar para votar depois, para consertar isso aí. Para ser repensado também. Eu acho, porque, como disse o vereador Mira, né, vai tirar o nome dele, do bairro, e a gente não tem certeza se tem alguma lei aí que nomeia uma rua lá com o nome de Valdemar Gaião. Não tem, né, Mira? Só me engano. Vamos consultar o... Consultar o jurídico. E está ficando Ibitingaí. Tem alguma rua que está com o nome dele? Não tem, né? Vamos botar o seguinte. Dar o outro seguinte, subsequente, e deixa. Os projetos seguintes, né? Pedir um intervalinho. São requerimentos assinados pelos vereadores aqui presentes, dos projetos que já foram avaliados, hoje foram votados. Existe aqui o requerimento solicitando a votação da redação final. É o projeto de lei complementar 125, que estabelece diretrizes, acompanhamento e monitoramento para implementação, avaliação e revisão periódica quanto aos serviços de táxi. Também o requerimento que regulamenta o processo legislativo eletrônico no âmbito da Câmara Municipal da Instância Turística de Ibitinga e da outras providências, que é o PRE número 10/2020, que também foi votado nessa manhã. Redação final, o projeto de lei complementar número 14, que altera a lei complementar 2 de agosto de 2009, que dispõe sobre o zoneamento no município da Instância Turística de Ibitinga e da outras providências, também votado. E redação final ao projeto de lei complementar 13 de 2020, que institui o Código de Obras do município quanto à inclinação transversal não superior a 3% nas calçadas. Consulta aos vereadores em home office, que é um requerimento da votação da redação final do projeto de lei complementar 15. Temos aqui 6 assinaturas, vou consultar os vereadores em home office. Marco. Assino o requerimento. E continuo na questão de ordem. O projeto anterior foi apenas assinado o requerimento, não foi votada a inclusão. Correto. Assino o requerimento virtualmente.
Marlos. Favorável. Matheus. Favorável, senhor presidente. E Richard. Assino, presidente. Então tem aqui a assinatura dos vereadores no requerimento para dar inclusão na redação final. Está em discussão a redação final. Discussão ao PLO 15/2020. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Sou favorável e também sou favorável à inclusão desses projetos na ordem do dia. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Está aprovado. Seguindo aqui ao projeto de lei, aqui na redação final, ao PLC 13, então aqui um requerimento da inclusão na ordem do dia da redação final. Tem a assinatura dos vereadores aqui dessa casa, vou consultar os vereadores em home office. Marco. Sou favorável à inclusão. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável, senhor presidente. Richard. Favorável. Na inclusão na ordem da redação final, estão assinatura dos vereadores, na comissão aqui tem aqui colocação, está em discussão o projeto, redação final do projeto de lei complementar 13/2020. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favor. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Está aprovado. Aqui ao projeto de lei da resolução, tem um requerimento aqui para inclusão na redação final. Tem a assinatura dos 6 vereadores dessa casa. Consultar os vereadores em home office. Marco. Favorável, senhor presidente. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. A Comissão de Redação e Justiça apresenta aqui a redação final do projeto de lei 10, projeto de resolução. Está em discussão a redação final. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Está aprovado. Tem aqui um requerimento aqui para a inclusão da redação final. Tem 6 assinaturas, vou consultar os vereadores em home office.
Marco. Assino o requerimento, senhor presidente. Já está assinado, né? Matheus. Assinado. Richard. Assino também, presidente. Com assinatura dos vereadores, e tenho aqui a apresentação da redação final da comissão. Redação final ao projeto de lei complementar 14. Está em votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Leopoldo. Favorável. Está aprovado. Senhor presidente, o projeto da denominação das ruas, eu acho que tem no artigo 1º aqui, ele está errada a redação. Porque, olha, vamos a denominação das ruas. Deixa eu só tentar explicar. O loteamento distrito industrial, na época, ele possuía um número de ruas, acho que eram 3 ruas. Com o novo loteamento, passou a ter 5 ruas. As ruas 1 do loteamento Valdemar Gaion, distrito industrial, ela tinha denominação. Rua 1 passa a denominar-se Rua Leonildo Chiquese, da família Chiquese. Então, está mantendo no projeto. A Rua 2, que tinha a denominação lá no Distrito Industrial, Rua Ângelo Stanzani, né? A Rua 3, no projeto que veio da prefeita, passa a denominar-se Rua Vereador Valdemar Gaion, a Rua 3 do loteamento de interesse social Ibitingaê. Por quê? Essa rua, esse número de rua não constava no outro loteamento. A Rua 4 passa a denominar-se Sargento Alencar Sebastião Maria, Sargento Alencar, Rua 4. Então, está mantendo a Rua 4, a Rua 2 e a Rua 1 no projeto ali. Só que está excluindo a Rua 3. A Rua 3 está ficando sem denominação. A proposta inicial era de dar o nome do vereador Valdemar Gaion à Rua 3. Da forma que está o projeto aqui, com essa redação, não está correto, está errado. Não sei, vai votar errado. Né? Não, pedi uma rede. Pode deixar loteamento residencial e deixa o nome do Valdemar Gaion numa rua. Então, tá numa rua. Só corrige a redação através de uma emenda, eu acho que dá para resolver. Pedi um intervalo de 5 minutos para nós discutir e interagir sobre esse projeto.
retornaremos aos nossos trabalhos. Aqui uma apresentação da relatora, uma emenda, né? Sim. Mas peço ao secretário. O projeto de lei ordinária, número 216/2020, que estabelece a denominação do bairro para Ibitingaê, né, do antigo Distrito Industrial Vereador Valdemar Gaião, e da outras providências. Emenda modificativa. O artigo 2º do projeto supracitado passa a ter a seguinte redação: mantém-se as denominações das ruas do loteamento Interesse Social Ibitingaê, denominadas pelas leis municipais 2.809, 2.808 e 2.854. Artigo 3º do projeto supracitado passa a constar como artigo 4º, mantendo sua redação original. O artigo 4º do projeto passa a constar como artigo 5º, mantendo sua redação. Emenda aditiva. Fica acrescentado o artigo 3º do projeto supracitado com a seguinte redação: artigo 3º. Passa a denominar-se Rua Vereador Valdemar Gaion, a Rua 3 do loteamento de interesse social Ibitingaê. Justificativa. A vereadora, após a discussão com os nobres edis, realizou alterações no projeto para acrescentar a Rua 3, o nome do homenageado na denominação anterior ao bairro. Assina a vereadora Aline Sartori. Tem que solicitar os vereadores. Não. Você põe em votação a emenda dela. Aqui a vereadora apresenta uma emenda, fazendo uma correção. Eu vou consultar o plenário. Está em votação a emenda da vereadora Aline Sartori. Aline? Favorável. Mira? Senhor presidente, a emenda, deixa eu só esclarecer. Então, inclusive para os vereadores que não estão presentes, a Rua 1 e Rua 2 já tinham nome. Então, continua com os nomes lá denominados anteriormente. A Rua 4 também. A Rua 3 não tinha denominação. Então, passa a ser Valdemar Gaion, tirando o nome do distrito e passando para uma rua. A Rua 5 é uma rua que nós votamos a semana passada, que é Levínia... Permanece as... Então ficou a Rua 1, a Rua 2, com a denominação anterior. A Rua 3, com a denominação, se for aprovada aí a emenda da vereadora. A Rua 4, que já tinha denominação. E a Rua 5, que nós votamos a denominação a semana passada. Dessa forma, fica correto. E permanece aqui a Rua 3 de Rua Vereador Valdemar Gaion. Exatamente. Isso? Então, está em discussão a emenda. Votação. Aline? Favorável. Mira? Favorável. Carlos? Favorável. Leopoldo? Favorável. Marco? Favorável. Marlos? Favorável. Matheus? Favorável. Richard? Favorável. Tiago? Favorável. Também sou favorável. Agora, o projeto com a emenda. Projeto com a emenda. Quero discutir, senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Marco. Quero colocar, apenas para deixar bem claro, que o saudoso senhor Valdemar Gaion tinha, então, o nome dele num bairro, que era o Distrito Industrial, hoje denominado de Ibitingaê. Agora, se aprovado, ele terá uma rua, num bairro que leva o nome da sogra da senhora prefeita, que foi denominada antes mesmo de ter sido revogada essa lei. Apenas para deixar isso muito bem claro, porque a gente não pode correr esse tipo de erro mais. Você está entendendo? Então, vou votar a favor, claro que eu não acho justo o senhor Valdemar Gaion
não ser homenageado, né? As coisas têm que ser muito claras, e nós que somos autoridades, que somos vereadores constituídos, e eu quero aqui levantar aqui o meu agradecimento ao vereador Mira por ter levantado isso, que se não levanta, a gente teria aqui tido uma grande surpresa desagradável no final dessa legislatura, né? Aproveitar, senhor presidente, acho que essa será até a última fala minha, e levando em consideração a questão de autoridades, né, para saber se realmente as autoridades foram convidadas para a posse dia 1º, o Ministério Público foi também convidado para essa posse, já que no dia 1º, senhor presidente, e o senhor é um dos responsáveis juntamente por ser a posse dia 1º, por ser atual presidente, nós vamos estar na fase vermelha no dia 1º. Então, tomar cuidado para que os eleitos ou alguma autoridade não praticar ato de improbidade administrativa se comparecer num evento que não pode ter aglomeração na fase vermelha do Estado. E já que a prefeita não se manifestou na fase vermelha do governo do Estado, então presume-se que nós temos que respeitar o decreto do governo do Estado. Apenas para que problemas como esse não ocorra também no dia 1º. Pois não, com a palavra, vereador Mira. Com relação à denominação, fazer apenas uma correção, vereador Marco. Na verdade, tramita nesta casa um projeto para denominar de Marli Arantes ou Ibitingaí. Hoje nós estamos votando, não foi votado ainda, vereador, nós estamos votando aqui hoje, tirando a denominação de Distrito Industrial Valdemar Gaion para Ibitingaí. E dando o nome da Rua 3. Mas esse projeto da denominação da dona Marli ainda está em tramitação nessa casa, não foi votado ainda, vereador. Senhor presidente, então, uma parte, Mira, por favor. Exatamente. Então, o senhor Valdemar tinha um bairro, o Distrito Industrial no seu nome, hoje está passando em Ibitingaí, e o que se pretende é levar o nome da sogra da senhora prefeita, a saudosa dona Marli, como sendo o nome do bairro. Está em votação. Marco? Sou favorável ao projeto com emenda, senhor presidente, até porque nós teremos muita discussão ainda o ano que vem sobre isso. Marlos? Favorável. Matheus? Favorável. Richard? Favorável. Tiago? Favorável. Aline? Favorável. Mira? Favorável. Carlos? Favorável. Leopoldo? Favorável. Também sou favorável. Está aprovado. Para a redação final. Presidente, os vereadores requerem, solicitam a redação final desse projeto que foi votado. Se não votarmos a redação final, nada vai adiantar a gente ter feito essas emendas e essas discussões que foram feitas aqui. Então, tem aqui um requerimento, um ofício, né, da comissão da Comissão de Justiça e Redação, não sei se o senhor vai levar consultar os membros, o vereador Marco e o vereador Marlos, se eles estão de acordo com apresentar o requerimento. O vereador Tiago já assinou. Redação final. Redação final. Consulto o vereador Marco, da Comissão Redação e Justiça, se está de acordo. Eu, como presidente, acabei de ler o ofício aqui, está contente, está correto, está contemplando a emenda da vereadora Aline. Então, sou favorável, assino virtualmente. E o vereador Marlos? Favorável.
Então está em discussão a redação final. Discussão ao PLO 216, 2020. Votação. Aline. Favorável. Mira. Favorável. Carlos. Favorável. Leopoldo. Favorável. Marco. Favorável. Marlos. Favorável. Matheus. Favorável. Richard. Favorável. Tiago. Favorável. Também sou favorável. Está aprovada a redação final. Tem algum recado? Tem algum? Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos referidos à sessão. Um bom dia a todos, a paz e bem, e faremos 1 minuto de silêncio. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado aos senhores vereadores. Deus abençoe a todos. Feliz ano novo e sucesso aos reeleitos. E estaremos acompanhando e torcendo por todos. Forte abraço a todos e agradeço de coração a presença de todos nessa extraordinária. Um bom dia, a paz e bem.